Fala galera, hoje eu tô aqui no meu primeiro vídeo do YouTube para falar sobre um tema que eu gosto muito, tema que alguns dias atrás foi o tema de uma aula de mais de 2 horas que eu dei para minha comunidade, e essa aula é sobre clareza e organização de objetivos, definição dos seus objetivos para a sua vida. E essa aula é muito importante. Como eu disse, esse é meu primeiro vídeo no YouTube. Eu faço questão de dizer aqui que estou até um pouco nervoso e um pouco desajeitado ainda, tentando entender como é que vai ser isso. E acho importante dizer isso porque algumas pessoas já me acompanham no Instagram, já fazem parte da minha comunidade e acham que sempre é muito fácil essas coisas, né? O fato de você falar para o Instagram, responder caixinha de pergunta, dar aulas, palestra, e nem sempre é assim. A questão é que exige um treinamento, exige tempo mesmo ali, para que você possa se acostumar, para que você possa melhorar de fato ali a sua comunicação, entender um pouquinho como vai ser tudo mesmo, né? E até encontrar os assuntos pelos quais você vai falar e coisas nesse sentido. Mas vamos de fato aí ao que interessa. Eu decidi criar essa aula de clareza e objetivos, por quê? Eu tinha uma masterclass e nessa masterclass eu dou uma aula de aproximadamente 1h30 com tudo aquilo que eu ensino sobre produtividade, sobre como você vai usar as ferramentas para você ser mais produtivo, ter mais tempo no seu dia e realmente fazer as coisas que importam. Mas eu vi ali que as pessoas tinham dificuldade de definir as prioridades porque não tinham claro quais eram os seus objetivos de vida, não tinham claro para onde estavam caminhando, então estavam deixando um pouco mais a vida te levar ali, né? Tipo o Zeca Pagodinho. E isso é muito difícil, né? Existem vários ensinamentos na literatura, em diversos outros locais, que mostram ali, né, tentam mostrar a nós que isso sempre foi um problema da humanidade, né, a falta de clareza para onde nós estamos caminhando. É apresentado, por exemplo, no livro do Lewis Carroll, né, no Alice no País das Maravilhas, que é tanto usado aí, de uma certa forma, até como clichê, em que o gato fala para Alice, né, que se ela não sabe para onde ela está indo, qualquer porta das que ela escolher, ela está procurando sair dali, serviria. Então, de fato, a gente ter uma clareza de para onde a gente está indo é uma das coisas mais importantes para que a gente possa definir outros passos na nossa vida. Então, a Masterclass ali é fantástica, mas eu preferi dar um passo atrás, que é um assunto que eu falo muito rapidamente na Masterclass, e eu usei 2 horas para fazer na minha comunidade. E agora eu venho aqui no YouTube dar uma aula um pouco mais reduzida, mostrando para vocês o assunto, mostrando o que foi falado um pouco na aula de forma reduzida ali para vocês aqui no YouTube que estão me acompanhando. O fato é que muitas pessoas passam boa parte da vida, né, boa parte dos seus momentos ali, trabalho e tudo mais, que sente uma certa sensação de cansaço muitas vezes, e não é um cansaço só do trabalho, não é um cansaço só das atividades de maneira geral, é um cansaço de se sentir perdido, de sentir uma certa sensação de que os dias não passam, né, de que a gente tem dificuldade ali de evolução, não sente uma evolução nos dias, não sente que está progredindo. E isso é muito ruim, né? Porque muitas vezes não é uma questão de produtividade. Talvez você seja uma pessoa produtiva, talvez você seja uma pessoa que faz as coisas, mas por não estar fazendo aquilo que é coerente com o que você acredita e aquilo que vai te levar aos resultados que você busca, que às vezes você nem sabe o que está buscando, isso tudo te cansa, te frustra, né, te deixa para baixo. Muitas pessoas podem confundir isso com burnout, com depressão, com outras coisas, e na verdade só é uma falta de direção na vida, uma falta de saber para onde está caminhando de maneira geral. Então, quem não sabe muito para onde está indo, vive a deriva, né? E viver a deriva cansa. Então, cansa a gente ficar nesse processo de começa uma coisa aqui, para, começa outra coisa aqui, para. E essa é a vida de muita gente hoje em dia. Uma pausa rápida aqui, pronto. Meus óculos da alta performance aqui é o que garante que eu vou dormir bem aqui com todas essas luzes. Então, eu falarei no final do vídeo sobre isso aqui. A falta de clareza destrói, tá? Então, o fato de você estar em movimento, de você estar fazendo muitas coisas, não quer dizer necessariamente que você está de acordo com o que você acredita, que você está vivendo, né, uma vida que faça sentido. Porque a gente tem essa necessidade, né? Viktor Frankl, no livro Em Busca de Sentido, já falou sobre isso. Que muitas das vezes o
O problema não é o sofrimento que aflige a gente na vida, né? Mas a falta de sentido por esse sofrer, né? Então, quando a gente tem muito claro quais objetivos a gente tem na vida, fica até mais fácil sofrer, tá? Que era o que Nietzsche dizia, né? Quem tem um porquê supera qualquer como. Qualquer situação que se apresente para você, se você tem muito claro quais são os seus objetivos, para onde você está indo, essas coisas são ultrapassadas de forma leve às vezes, fácil. Então, muitas das pessoas hoje em dia trabalham, se ocupam, mas não sabem por quê. Um dos pontos hoje que eu vejo que é um grande problema para as pessoas, é uma grande pedra no caminho das pessoas, é a questão da procrastinação. E sabe o que eu vejo qual que é o maior problema da procrastinação? É que nós não sabemos os porquês. Então eu vejo também um problema hoje em dia, né, que a gente fala assim, se você não tem a motivação, seja disciplinado, né? Não conte com a motivação. Mas a motivação é muito importante. Não no sentido de uma energiazinha, de uma inspiraçãozinha que vai vir através de um vídeo, através de alguma coisa que te inspirou necessariamente ali a fazer alguma coisa. Mas no sentido etimológico da palavra mesmo, de que motivação é um motivo para ação, motivo para agir. Então, quando você está levantando da sua cama, cansado, com sono, tá frio e você precisa treinar ou precisa fazer alguma outra atividade, saber o porquê você está fazendo aquilo, responder essas perguntas é o que vai te fazer levantar. Se você vai para uma entrevista de emprego, tudo bem que é antigo esse negócio de entrevista de emprego pessoalmente, né? No dia que você vai fazer uma viagem, né, muito legal, você vai para fora a primeira vez, você precisa acordar 3 horas da manhã. Meu amigo, se você tiver dormindo meia-noite, você vai acordar às 3 horas da manhã, vai acordar com energia, vai acordar feliz, vai acordar soltando fogos, porque você sabe o motivo daquilo que você está fazendo. Agora, se você não tem claro quais são os motivos, né, para você estar executando aquela tarefa, fica tudo muito difícil. Então, tudo isso gera ansiedade, gera desânimo, sensação de vazio, e você fica sentindo como se você não fosse uma pessoa disciplinada, o que não é verdade. Sem clareza, né, até as vitórias perdem o gosto, porque você ganhou alguma coisa ali, mas isso não está encaixado com aquilo que você espera da sua vida. Tá? Você nem sabe exatamente o que você está tentando conquistar. Então, vamos ao que interessa. E eu te pergunto assim, quem você quer ser? Essa é a primeira base para você conseguir definir ali os seus objetivos de vida. Por quê? Objetivos que são baseados no ter, eles são um pouco mais fracos. Primeiro a gente procura definir quem nós queremos ser como seres humanos. Que tipo de pessoa a gente quer ser. E como é que eu olho isso? Pensa, por exemplo, você chegando no seu leito de morte, né? Como você gostaria que as pessoas descrevessem você, de forma que você consiga pensar que tipo de virtudes você teria, quem você gostaria de ter sido nessa vida. É um exercício muito difícil. Eu peço até que você pause esse vídeo aqui e comece a escrever sobre isso. Escreva as perguntas, coloque as coisas ali. Sabe por quê? Porque é um exercício que nós corremos. Tentar descobrir quem a gente quer ser é um exercício difícil. Você não vai descobrir na primeira vez que você sentar com um papel e uma caneta e desenhar ali exatamente quem você quer ser. Então você é uma pessoa corajosa, né? É uma pessoa prudente, né? Você gostaria de passar isso para as pessoas. Se você é homem, né? É assim que você gostaria que sua família te olhasse, né? Que foi uma pessoa honrada. Como é que são essas coisas? E se você for mulher, a mesma coisa, né? Como é que você gostaria que seu filho tivesse olhado para você? Sabe, que tipo de legado para as outras pessoas, né? Então, não sei, talvez uma mulher queira ser um pouco mais caridosa, né? Quer ser doce com as pessoas, quer trazer um pouco de conforto para as pessoas. Pode ter mulheres que querem mais coisa que isso, né? Eu estou falando aqui em aspectos gerais, tá? Mas o próprio homem quer passar coragem, né? Quer passar justiça, não sei. Então, isso tudo tem que ser desenhado. Esse é o primeiro passo, né? Essas viram, mas isso é muito abstrato, tal. Pô, tô querendo ganhar dinheiro, tô querendo outras coisas. Calma, né? Vamos com calma aí. Porque o fato é, quando você começa, né, a pensar nas virtudes, você começa a pensar quem você quer ser, você vai começar a definir outras coisas, né? Então, porque assim, pensem que nossa vida somos nós e as circunstâncias que se apresentam para nós. Ser rico, se você for muito esforçado, muito provavelmente você vai ter uma vida boa, mas talvez você não seja milionário. Não dá para saber, porque você pode fazer todas as coisas certas e as circunstâncias não se apresentarem da forma que deveriam para você. Ou você pode ser milionário num período da sua vida e depois perder tudo. A gente não sabe. Tá? Agora, as virtudes ninguém tira de você. São durante os hábitos, durante a sua vida, você vai construir isso. Isso vai fazer parte de você. Uma coisa que você não depende da vida, né? Você não depende
das circunstâncias para fazer. Lembrando lá aquela frase de Aristóteles, de que a excelência é um hábito, né, não um ato isolado. Então, as coisas que nos compõem, quem nós somos, é definido pelos hábitos, pelas virtudes, pelas coisas que a gente planta todos os dias, né? As coisas que a gente faz. Então, essas coisas são construídas. Se você quer ser lembrado como alguém forte, né, começa a fazer o que você tem evitado. Você quer ser uma pessoa corajosa, né? Olhe diante da vida, mesmo diante de circunstâncias difíceis, né, com otimismo, com coragem realmente, né, de alguém que vai e faz e acontece independente do que está se apresentando. Definimos ali, estamos tentando definir quem nós queremos ser. Mais um elemento, tá? Procure pessoas ao seu redor, né, sejam conhecidas ou não, que detenham virtudes ou detenham habilidades das quais você gostaria de ter. Então você pode ali, não sei, né, pegar, você é católico, você escolhe um santo, naquele santo tem uma virtude da qual eu gostaria de ter. Pô, estudo a vida dele, como é que eu consigo colocar isso na minha vida? Aquele empresário tem um modelo de negócios que eu gostaria de ter. Pô, tenta assimilar um pouco disso também, né? Vamos ver as habilidades dele, talvez a liderança, talvez o estilo de comunicação. Então vai tentando adquirir essas habilidades. Então, virtudes e habilidades. Isso daí é porque, assim, a gente quer construir quem nós somos na vida, né? Caminho que nós vamos seguir da nossa vida. E aí depois a gente vai falar um pouco de habilidades dos objetivos propriamente ditos, tá bom? E aí, a gente foi lá, definiu uma série de virtudes, de habilidades e tudo mais, então a gente já sabe mais ou menos para onde a gente quer ir. E aí a gente começa a colocar isso de uma outra forma agora, que é uma forma seguinte, tá? Como é que eu vou atingir essas coisas? Então vamos lá. Então a gente já sabe que vamos tentar responder a pergunta quem você quer ser, você já colocou no papel, definir algumas certas virtudes, habilidades, e agora a gente vai começar a definir objetivos de longo, médio e curto prazo. O curto prazo vai ser o quê? Meses a ano, tá? O médio prazo ali, vamos colocar de 1 a 5 anos, e o longo prazo de 5 anos para mais. E aí, a gente vai começar a definir ali, a partir disso, o que eu quero que vocês tenham em mente. Quais hábitos eu preciso adquirir para me tornar essa pessoa que eu quero ser. Além desses hábitos, quais habilidades eu preciso ter. Então, se eu sei que um dos hábitos que eu preciso adquirir é o hábito de estudar e de ler, os assuntos que eu vou ler e estudar vão ser baseados nas habilidades que você quer atingir. Então, vamos dizer assim que você está se encaminhando para chegar numa posição de gerente numa multinacional e você quer desenvolver a habilidade de liderança. Então, você vai ler livros ali de liderança, vai ler livros de grandes pessoas que lideraram, né, biografias, coisas nesse sentido. Então você já começa a ter um pouco mais de clareza do caminho. E aí, como é que eu faço isso de uma forma mais prática, né, usando ferramentas e tudo mais? Uma das ferramentas que eu indico é a questão do SMART, né, um objetivo SMART. O que é um objetivo SMART? Ele é específico, né, que é o S de specific em inglês, o M de mensurable, o A de achievable, o R de relevant e no T de time bound. O que quer dizer isso? Específico, mensurável, alcançável, relevante e temporal. Vamos uma coisa de cada vez. Então o S, né? A questão do S é que esse objetivo ele precisa ser claro, direto, e ele precisa responder ali o que você quer realmente. Eu quero abrir a minha empresa, eu quero empreender. Eu fiz isso, né? Pô, tenho que escrever lá, tá? Beleza, eu tenho um objetivo de empreender. Faz sentido? Faz sentido, tá? Eu quero empreender em qual segmento? Pô, o meu foi, eu quero empreender no segmento lá de performance, né? Beleza, fui lá, comecei aqui. Ele é mensurável? Eu consigo saber, né? Consigo calcular isso daí? Como eu saberei que eu atingi o que importa lá? Pô, para eu ter a minha própria empresa, né? E ter o meu padrão de vida e poder sustentar minha família, eu preciso ali pelo menos faturar 300 mil por mês, 200 mil por mês, não sei. Preciso faturar isso porque eu vou ter um lucro de X ali e isso vai fazer com que eu consiga viver bem assim. Beleza. Tá? Ele é alcançável, tá? Então ele tem que ser possível com os recursos que você tem, né? Então, sempre alguma coisa ambiciosa, que não seja necessariamente fácil de ser alcançada, né? Então, pensar grande tem o mesmo trabalho de pensar pequeno, mas também não pode ser alguma coisa impossível. Se for impossível, você perde ali a noção, né? Então, pô, não adianta você querer achar que durante esse ano você vai terminar o ano faturando pelo menos 300 mil por mês, se
né, você fazendo pesquisa de mercado ali, não tem ninguém que está faturando isso, as empresas que estão faturando isso são muito grandes, ou o teu negócio tem um ticket pequeno e talvez não chegue a tanto, então assim, tem que ter um pouco de noção ali, e isso às vezes pode demandar que você faça esse exercício mais vezes para ter clareza de que as coisas estão caminhando do jeito que você espera. Tem que ver se ele é relevante, ele está alinhado com aquele objetivo de vida que a gente falou, com quem você quer ser, com as virtudes que você quer atingir, dentro do plano de vida, do quem você quer ser. Talvez você tenha imaginado que você quer uma vida mais tranquila, junto da família, que você quer uma coisa longe da cidade. Pô, para que você faça isso, talvez empreender, né, dependendo do tipo de negócio, seja o ideal, porque você empreendendo, dependendo do tipo de negócio, pode te dar uma certa liberdade geográfica, não necessariamente que você vai ter liberdade de tempo, mas uma liberdade geográfica, e você pode se mudar com a família. Talvez não, dependendo do negócio, te prenda. Então aí tem que ver o que faz sentido. Então, esse teu objetivo tem que fazer sentido com os objetivos de quem você quer ser, daquilo que você espera da vida de maneira geral. Não adianta só pensar, não, quero ficar rico. Pô, rico é um negócio muito aberto, né? Rico com quê? Rico como? Rico para quê? Tudo isso tem que estar muito alinhado com o seu tempo de vida. E aí, basicamente, você vai definir prazos, e os prazos são muito importantes. Talvez você possa montar um smart a longo prazo, pensando em tudo que você quer conquistar, e depois você vai escalonando isso para metas e para atividades menores. Então você fala, olha, eu quero construir uma empresa que essa empresa tenha esse tamanho, mas agora, nesses próximos 6 meses, eu quero isso, isso e isso. Para os outros 6 meses, aí eu vou mudar, eu vou rever, vou repensar. É importante dizer, quando a gente fala de objetivos de longo prazo, quando a gente fala de clareza e tudo mais, essas coisas não acontecem da noite para o dia. Elas precisam, e precisam mesmo, serem revisitadas o tempo inteiro. Mais uma vez, smart, rapidinho aqui, né? O objetivo, por exemplo, talvez de mudar de carreira. A camarada me perguntou isso no Instagram, né? Quero migrar da carreira de barbeiro para uma área de TI. Pô, beleza. Acho que é específico. Quero ir para a área de TI. Tá, já sei qual é a área, sei lá, dev, ok. Tá, ele é mensurável? Tá, eu acho que é mensurável. Eu preciso conseguir um cargo de TI em 12 meses. Então, de acordo. Ele é alcançável? Pô, aí eu vou precisar fazer um mapa da ignorância, isso é um assunto que eu vou poder falar depois. Mas assim, quais habilidades eu já tenho, qual não tenho, qual que eu preciso estudar, eu tenho tempo para estudar, não tenho, como é que eu vou fazer, onde que eu vou encaixar isso no meu dia? E ver, alcançável ou não? Não, eu tenho 1 hora por dia para estudar, eu vou estudar esses assuntos aqui, esses assuntos vão me levar até lá. A gente pode usar um princípio de Pareto, mas também tudo isso vai entrar em outros vídeos aqui. Ele é relevante? Pô, essa carreira está alinhada com o meu desejo de liberdade geográfica. Quero me mudar aqui porque eu moro numa cidade horrível e eu quero viver outras coisas da minha vida. Ótimo. Quero ir para fora do país. Ótimo. Qual que é o prazo final disso? Daqui a 1 ano, em maio de 2026. Então, acho que a gente já, né, chega num patamar legal. E por fim, eu gosto de fazer também uma questão assim da gente olhar, né, para a nossa vida de maneira ampla. Então a gente vai lá e desenha carreira, vai lá na tua carreira lá, finanças, saúde, espiritualidade, relacionamento. E aí você dá uma nota de 0 a 10 ali para cada uma dessas áreas da sua vida. E aí você vê ali o que está desbalanceado. Pô, isso aqui talvez eu precise melhorar, isso aqui eu vou melhorar ou não. Que isso aí vai ser de um outro vídeo que eu vou fazer, que é a questão de como eu vou priorizar as minhas atividades, porque é muito importante priorizar, a gente não tem todo o tempo do mundo, a gente precisa fazer as coisas que são prioridade para nós. Só que sem essa aula aqui que eu dei lá na minha comunidade, é impossível você saber priorizar. Impossível não, mas é muito difícil você entender o que é realmente relevante para você. E aí, esse desequilíbrio dessas notas que você der dessas áreas, vai depender se eles estão de acordo com a tua prioridade ou não também. Então, quando eu fizer a minha aula de prioridade, lá na comunidade, eu vou aqui também fazer uma aula curtinha, rápida aqui no YouTube, falando de prioridades também. 20 e poucos minutos aí que eu estive falando para vocês. Nunca é tão rápido. Eu procurei abordar aqui coisas que realmente sejam um pouquinho do sentido filosófico, denso, psicológico, porque que isso é importante, um pouquinho de prática. Coloquem no papel, busquem revisar isso o tempo inteiro, busquem estar sempre definindo o norte da vida de vocês, para onde vocês vão caminhar. Eu gostaria muito que, se você curtiu esse vídeo, se inscreva aqui, deixe um comentário, curta o vídeo, indique para alguém que pode estar precisando. Eu falei dos óculos aqui, os óculos da alta performance. Esse é um óculos bloqueador de luz azul da Apex Performance. Vou deixar o link da Apex aqui na descrição do vídeo também. Foi ótimo falar com vocês aqui. Esse foi meu primeiro vídeo no YouTube.
Então, quem puder dar uma moralzinha aí também de final, tamo junto, conto com vocês e até o próximo vídeo.